Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Bom, o ferrocianeto de potássio K4FeCN6 ele reage com cloreto de ferro 3 e produz um pigmento de cor azul muito intensa, conhecido como o azul de Prússia. Pode-se afirmar corretamente que 184 gramas de ferrocianeto de potássio contém. Aí a gente tem alguns dados, que são em gramas por mol, a massa do carbono, do nitrogênio, do potássio e do ferro. Bom, vamos lá, eu vou colocar aqui abaixo as massas deles para a gente poder fazer o cálculo da massa molar que a gente tem nesse complexo inorgânico. Nós temos aqui o potássio, temos o ferro, o carbono e o nitrogênio que estão presentes dentro aí deste composto. A massa do potássio é 39, do ferro é de 56, carbono é 12 e nitrogênio é 14. Se você observar bem, dentro desse nosso composto, nós temos K4, são 4 potássios que temos aqui dentro. O ferro, na frente dele não aparece nada, então ele aparece apenas uma única vez dentro da nossa molécula. O carbono e o nitrogênio também apareceriam apenas uma vez. No entanto, eles estão entre parênteses e depois do parênteses nós temos o número 6. E esse número 6 multiplica por quem está dentro dos parênteses, fazendo com que eles apareçam 6 vezes mais. Como cada um deles apareceria apenas uma única vez, e nós temos 6 vezes 1, então tenho 6 nitrogênios e 6 carbonos dentro deste composto, ok? Então assim, se eu tiver uma molécula dessa, uma só, eu vou ter 4 átomos de potássio, vou ter 1 átomo de ferro, 6 átomos de carbonos e 6 átomos de nitrogênios. Só que se eu tiver 1 mol dessa molécula, eu vou ter 4 mols de potássio, 1 mol de ferro, 6 mols de carbono e 6 mols de nitrogênio. O número de mols que a gente tem, a gente ainda não sabe, isso vai depender dessa massa que a gente ganhou aqui da questão. A gente já vai calcular. Lembrando que a fórmula do número de mols diz que o número de mols é massa sobre massa molar. Se você não quiser calcular por fórmula, pode calcular isso também utilizando uma regra de 3, tá bom? Bom, potássio, massa 39, ele aparece 4 vezes dentro da molécula, então você vai ter que multiplicar 39 vezes 4, que é igual a 156. O ferro tem uma massa 56, multiplicado por 1, porque ele só aparece uma única vez, vai dar 56 a massa dele. A do carbono, a gente tem aqui 12 vezes 6, que vai ser igual a 70, 12 vezes 72, vai ser igual a 72. E 14 multiplicado por 6 vai ser igual a 84. Então, no caso do nitrogênio, vai dar aqui no total 84. Somando 84 mais 72 mais 56 mais 156, vai dar para a gente uma massa molar igual a 368 gramas por mol. Então, a gente tem 368 gramas deste composto para cada mol dele. No entanto, a gente tem 184 gramas. Se eu tenho 368 gramas do nosso composto para cada 1 mol, mas eu tenho, na verdade, 184 gramas dele, quantos mols eu vou ter? A gente vai fazer uma regra de 3 para descobrir isso. X vai multiplicar por 368, vai ficar 368 vezes x. 184 multiplicado por 1 vai dar 184. 368 que está multiplicando pelo x passa dividindo do outro lado da equação. Aí a gente vai ter 184 dividido por 368. Nesse caso aqui, 368 é o dobro de 184. E fazendo essa divisão, a gente vai chegar no valor de 0,5 ou meio, tá? Vão ser 0,5 mols do nosso composto. Isso significa que, analisando aqui o nosso composto, tendo meio mol dele, a gente vai ter tudo pela metade, tá? Então, vamos supor, eu tenho aqui, em 1 mol, eu teria 4 mols de potássio, mas em meio mol, eu vou ter 2 mols de potássio. Eu vou ter meio mol de ferro. Eu vou ter aqui 3 mols de carbono, 3 mols de nitrogênio, tá bom? Fica esperto com isso, porque é basicamente nisso que a questão fica batendo. Eu vou ter 6 mols de átomo de carbono? Falso, né? A gente vai ter 3 mols, porque se a gente tem meio mol,
esse meio mol vai multiplicar pela quantidade de carbonos, que seria 6 se eu tivesse 1 mol. No caso, a gente vai ter 3 mols de carbono, não 6 mols, tá? A gente tem metade. 55,8 gramas de íon férricos, né? Ferro 3+, aqui. Não, a gente vai ter, na verdade, tem dois problemas aqui, né? Um que esse ferro aqui é o ferro mais 2, né? Esse ferro é mais 2, porque aqui junto com esses mais 4 dos potássios, né? Os 4 potássios dá mais 4. O cianeto ele tem uma carga menos 1. Então no total vai dar menos 6 aqui. Então tá totalmente errado essa questão, tá? Primeiro que a massa não é essa. A massa não é 55,8. Teria que ser metade dessa massa, porque a gente não tem 1 mol dele. A gente vai estar trabalhando aqui com uma massa de meio mol dele, então a massa molar dele não pode ser aproximadamente 56, tem que ser metade disso. E além disso, tem o fato da gente não estar trabalhando com o ferro 3+, né? E sim com o 2+. Mas beleza. Continuando, a gente tem, é falso, né? Letra C, 2 átomos de potássio. Aqui apela demais, né? É verdade que meio vezes 4 vai dar 2, mas não vão ser 2 átomos, vão ser 2 mols de potássio. A gente não vai ter só 2 átomos. Se eu tenho meio mol desse composto, eu tenho 184 gramas dele, eu não vou ter 2 átomos de potássio aqui dentro, tá? Totalmente errado, falso. A quantidade de átomos, né, seria a quantidade em 2 mols, daria 18 vezes 10 elevado a 23 átomos. Então, uma quantidade bem maior do que essa que foi passada. Letra D. Na verdade, desculpa, 18 não, 12 vezes 10 a 23, né? 18 vezes 10 a 23 é no caso do cianeto, que a gente teria 6 cianetos, só que multiplicado por meio ou dividido por 2, a gente tem 3 mols dele. 3 mol é a mesma coisa de dizer que a gente vai ter em quantidade de partículas 18 vezes 10 elevado a 23 partículas, né? No nosso caso, a gente está falando do íon cianeto, Cn-, então são 18 vezes 10 a 23 íons cianetos. Tá certo essa alternativa, tá? E a última fala que a gente vai ter 6 vezes 10 a 23 mols de nitrogênio. Tá errado, a gente não vai ter só 1 mol dele. A gente vai ter 18 vezes 10 a 23 mols de nitrogênio também, tá? Então a letra D é a alternativa correta para essa questão. E só para você entender isso bem, ó, se eu tivesse 1 mol de cianeto, 1 mol de Cn-, a gente teria 6 vezes 10 a 23 partículas. Como a gente tem 3 mols de Cn-, a gente vai ter quantas partículas? Você faz uma regra de 3 e vai descobrir que 3 vezes 6 é igual a 18. Então, vão ser 18 vezes 10 elevado a 23 partículas de cianeto menos, tá? Desse íon cianeto. Agora, por que a gente está falando que a gente tem 3 mols dele? Porque eu teria 6 mols, mas você tem que multiplicar o meio por 6, o que vai dar 3. Então, por isso, você vai ter 3 mols de carbono e de nitrogênio, 3 mols de íon cianeto, ok? É isso, letra D, alternativa correta para essa questão. E nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e compreendido passo a passo a resolução dessa questão. A gente vai se ver na nossa próxima videoaula. Forte abraço e tchau, tchau!